Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje então vamos dar continuidade à Noite Escura, São João da Cruz. São João da Cruz descreve os vícios da alma imperfeita, associando aos 7 pecados capitais. De um modo resumido, como funciona essas imperfeições de uma alma quando está começando o processo de santificação até a união com Deus. A alma que começa a santificar-se, se ela quiser adiantar na perfeição, ela deve procurar seguir os conselhos recomendados. No caso, vou mencionar os mais comuns. Pelo que eu andei lendo, nessa parte dos pecados capitais, ao menos, é necessário já fazer um update, vamos dizer assim, para nossa espiritualidade atual. Tá? Então, algumas coisas estão bastante obsoletas, que a gente não segue mais, tá? Mas a linha de pensamento é praticamente a mesma, tá? É só algumas coisas que já não está muito de acordo com a espiritualidade de hoje. Pelo que eu andei vendo, algumas coisas são mais comuns, outras mais incomuns. Hoje, por exemplo, eu vou falar mais da soberba espiritual, ela é o que eu mais vejo, tá? Ela é mais comum. Os outros vícios, por serem muito interiores, não tem como a gente ver. Eu acho que a soberba espiritual é a que mais, vamos dizer, é visível, né? Então, por isso que dá pra gente dar essa aqui, você vê um pouquinho mais. Os outros já um pouco menos. Então, ele descreve aqui o que seria o principiante, as pessoas que estão, que começaram essa jornada. Então, o segundo santo. Os principiantes seriam aí jovens, né, os jovens que estão começando, e tem também o grupo dos recém-convertidos, né? Então, pessoas que estavam numa vida de pecado e agora abraçaram uma vida de graça e querem caminhar também nessa jornada. Então, são 2 tipos de principiantes, vamos dizer assim. De um modo geral, essas pessoas se deleitam muito em fazer oração. Geralmente essa oração que eles descrevem é mais oração vocal, não é muito oração mental. Muito presa a devoções, aí fica horas, reza até mesmo vários rosários, várias novenas, devoram aqueles livros de oração, então sempre ficam bastante tempo ali nesse tipo de oração, um pouco mais vocal. Ainda não é o momento ainda de desenvolver muito tempo de oração mental, tá? Muito tempo de oração vocal, muita penitência, jejuns, vigílias, apesar de que são práticas um pouquinho mais antigas, tá? Que vamos dizer assim, estava em evidência naquele tempo de São João da Cruz, que é ali do século XVI, que é mais início da Renascença, mais ou menos, tá? Hoje, vamos dizer assim, um principiante de hoje, o que ele poderia estar fazendo? Adorações, vamos dizer assim, que a espiritualidade, de um modo geral, a espiritualidade do século XXI, eu diria que se desenvolve mais ou menos ali em 3 ramos, né? Seria assim, adoração eucarística, as pessoas de hoje são muito devotas à Eucaristia. Pentecostal, vamos dizer assim, que é o povo mais da renovação carismática, mais de louvor, né, essas coisas assim. E mariano, né, pessoas de rosários, devoções, novenas, ladainhas, ofício da Imaculada, então, assim, vamos dizer que são 3 grandes grupos de espiritualidade que eu observo que está mais em destaque no nosso tempo atual. Então, os principiantes vão estar envolvidos em um ou vários momentos de oração, todas as atividades da paróquia, aqueles movimentos, grupos, associações, participações, ele participa de vários, como Legião de Maria,
deixa eu ver, coisas que são mais conhecidas, pastorais, né, que é mais conhecido assim no Brasil de modo geral, movimentos de jovens, grupo de jovens, ele é profundamente engajado nessas coisas. Tá? Geralmente parece que não tem nem espaço na agenda ali para seguir tanta coisa, para participar de tanta coisa, de tanto, né? Isso é normal para o jovem, adolescentes, iniciantes, ou para aquela pessoa que está se convertendo e está naquele entusiasmo recém-convertido. Então, o principiante de hoje estaria mais enquadrado nisso. Outra coisa também o engajamento digital, né? É seguir todos os religiosos que veio pela frente, muitos padres, muitas freiras. Quando é pela televisão, ele converteu toda a vida mundana que ele tinha na parte católica. Então agora é só canal católico, é só filme católico, é só coisas da igreja, as mídias digitais dele são 80% a 90% só coisas religiosas. Então tudo muito em excesso, porque ele quer suprir aquela ausência que ele se distraía mais com coisas mundanas. Então, para isso, ele começa a preencher a agenda dele com atividades religiosas, tanto online como offline. Tá? Porém, essas almas são fracas na virtude. Tá? Tudo que ela faz é levado apenas pelo gosto. E eu diria assim que ela acha que isso já é alguma coisa. Assim, esse princípio, esse fervor inicial. Quando eu digo inicial, isso pode ser, levando em conta, por exemplo, se a pessoa é muito jovenzinha, tem 13 anos, seria ali até os 5 primeiros anos, 6 primeiros anos de juventude que ela está engajada na igreja. Então, o princípio, levando em conta toda uma vida, de 60 anos pela frente, né? Mas, geralmente, os primeiros anos, vamos dizer, os 6 primeiros anos, costuma ser assim, de muito engajamento. Então, muito engajamento, muita agenda, muita atividade, porém pouca prática, pouca virtude. Então, apesar dele estar em vários grupos, apesar dele ter muita boa vontade, apesar de tudo, isso não está chegando no interior, está sendo uma coisa mais exterior. Meio que, eu sou um católico, eu sou muito católico, mais para mostrar isso. Mas ele ainda não entendeu o caminho da virtude. Então, a soberba espiritual consiste um pouco nisso. Achar que você já é alguma coisa, tá? E que você já chegou a algum lugar só porque começou. Tá? Geralmente, pessoas que têm soberba espiritual não respeitam a espiritualidade e a devoção alheia. Tá? A perfeição... Deixa eu aproximar mais aqui, que a idade está chegando, a vista está ficando mais fraca. A perfeição. A perfeição só existe se for do jeito dele. Sei lá, eu escolhi uma espiritualidade tradicionalista, por exemplo. Então, ele rejeita e despreza todo mundo que não é tradicionalista. Para ele é lixo. Tem que ser assim para ser agradável a Deus. Então ele não tem essa coisa de respeitar o outro. Respeitar a espiritualidade alheia. Ele persegue todos os que são diferentes dele. Né? A canção famosa do Caetano Veloso, né? Narciso odeia tudo que não é o espelho. Né? Então, quanto mais diferente dele, mais ele odeia. Então, eu não gosto dele porque ele é diferente de mim. Entendeu? Eu que sou o exemplo, o ápice da perfeição. Entendeu? Então, tudo tem que ser, por exemplo, se ele vê admira uma irmã, por exemplo, admira, sei lá, as concepcionistas, ele acha que todo mundo que é diferente das concepcionistas não presta. Se ele admira, sei lá, a irmã Dulce, ele acha que todo mundo que não é igual a irmã Dulce não presta.
Ele não tem aquela coisa de achar que são apenas carismas diferentes e formas diferentes de se viver. Não tem isso, entendeu? Ele se torna um sistemático espiritual e ele acha que ele se torna o certinho para dizer quem presta e quem não presta, né? Então, isso é soberba espiritual. É você nichar determinadas espiritualidades, dizendo que só aquilo ali que é bom, só aquilo ali que é presta, se não for desse jeito não tá bom. Mas só porque ele quer, entendeu? Não tá escrito em lugar nenhum, entendeu? Então isso é soberba espiritual. Geralmente os que têm soberba espiritual gostam de chamar a atenção pela piedade externa. Isso talvez um pouco mais no tempo de São João da Cruz. Hoje eu acho que menos. Acho que católico expressa bem menos exteriormente a sua devoção. Talvez porque antigamente, apesar de estar na Renascença, tinha uma influência muito forte do teocentrismo ainda. Então ainda, essa coisa da igreja ainda era muito importante. Então é uma coisa que hoje já nem tanto, assim. Tem um pouco, ele vai, de repente, querer usar um rosário, pendurado no pescoço, alguma coisa assim. Porém, hoje, a atenção da sociedade não está muito para a igreja. Então, acho que isso hoje é um pouco menos, tá? Mas naquele tempo, isso era. Uma coisa também é questão de simular que está tendo uma alta consolação, né? Em frente do Santíssimo. Na verdade, não está sentindo nada, ele está fingindo que está sentindo. Mas essas coisas, eu acho que no tempo de hoje é bem menos, tá? Talvez os mais jovenzinhos, tá? Mas hoje nem tanto. Se entristece de forma excessiva com as suas faltas e pecados, chegando até a ter ira com a sua imperfeição. Então, pecou, ele tem uma tristeza, mas não pelo pecado, ele tem uma tristeza, uma frustração de que ele não é tão santo como ele pensava que era, então ele começa a sentir raiva, porque vamos supor, para uma pessoa... ele tem uma facilidade muito grande de ir à missa ao domingo. Ele vai porque ele só quer que os outros pensem que ele é piedoso, mas ainda luta um pouco. Então vamos supor que aí ele passa a ter raiva porque ele não chegou ainda naquilo. Ao invés dele ser humilde, né, e exercitar, ele passa a sentir raiva daquele que tem um determinado resultado, ou daquele que... como vai dizer aqui mais no ponto seguinte, o outro foi elogiado, ele sente raiva daquilo. Eu é que tenho que ser notado, eu é que tenho que aparecer. Como é que aquele ali, que é inferior, tem mais seguidores do que eu? Ele, entendeu? Então, ele é todo voltado para o externo. Ele não tem segurança interior. Então, como ele não tem segurança interior, ele passa a ter raiva, ressentimento de tudo o que ele não consegue, de tudo que ele ainda não atinge. Então, isso é uma imperfeição. Ele geralmente não gosta de elogiar a virtude alheia, né? Ele é um grande plagiador, ele copia tudo, as ideias dos outros, mas ele jamais dá crédito para aquela pessoa e ainda critica. Também é soberbo interior. Não gosta de elogiar, mas gosta de ser elogiado. Tudo isso faz parte da soberba interior. Aqui São João da Cruz descreve como seriam as almas, que vamos dizer assim, como ele diz, nada é 100%. Vai existir um grupo menor de pessoas que vão caminhar bem e vão levar a purificação de uma forma mais amena. Que seriam pessoas que têm menos essa inclinação, como eles caminham. O principiante virtuoso, ele gosta de aprender, é uma pessoa tranquila e ela é dedicada ao seu aproveitamento espiritual. Se você não sabe o que é aproveitamento espiritual, nós temos um vídeo na playlist de Ascese sobre aproveitamento espiritual. Como você ter o máximo de aproveitamento espiritual na sua vida. Então, o principiante, ele é dedicado a isso. O que eu posso aprender com o outro, entendeu? Não o que eu posso ensinar para o outro. Eu estou começando, eu não sei, né?
acabei de me converter agora, não sei, então o que eu posso aprender? Ele não fica focado no que ele não tem, ele fica focado no que ele pode adquirir. Essa é uma coisa que eu vejo que falta um pouco na nossa nação. A pessoa vê alguém com resultado, ele nunca vai atrás daquilo ali. Entendeu? Ele já começa a deduzir e achar de tudo, menos ir lá e perguntar. Entendeu? Como é que você conseguiu? Né? Como é que foi isso? Entendeu? É uma coisa que a gente não tem. A gente vê a pessoa com resultado e a gente já começa a achar de tudo. Entendeu? Mas ninguém vai diretamente e pede uma dica, um conselho. Não pede assim, sabe? Essas coisinhas assim que Santa Terezinha tinha muito. Não sei fazer isso? Então me ensina. Como é que você faz isso aqui? Isso aqui. A gente não tem muito disso. A gente fica com raiva que não nasceu sabendo determinadas coisas. Um vício capital, vamos dizer assim, seria a avareza espiritual. A avareza espiritual, algumas coisas que ele fala condiz mais com o nosso tempo, outras menos, tá? A alma quer ter muitas coisas e objetos espirituais, né? Objetos de piedade, perdão. Mas além dele não usar aquilo, ele não tem devoção a nenhuma delas. Gostei desse santinho, outro santinho. Gostei desse terço, outro terço. Gostei dessa imagem, outra imagem. Vou comprar essa aqui também. Essa aqui também. 5 imagens de Santo Antônio, 5 imagens de Santa Terezinha. 300 medalhinhas de não sei o que. Ele vai acumulando coisinhas porque ele acha que isso é virtude. Colecionar coisas. Então, ao invés de eu estar colecionando não sei o que está na moda hoje em dia, sei lá, além de eu estar colecionando videogames ou bolsas, eu estou comprando uma medalhinha, né? Então ele acha que isso é alguma coisa, né? Então ele começa a ser acumulador de coisinhas, mas ele não usa. Comprar tem 5 imagens de Santo Antônio. Vocês estão vendo que você gosta de Santo Antônio, né? Qual que é a maior virtude? Não faço a menor ideia, eu nunca li a vida de Santo Antônio. Então ele só quer acumular coisas. É um grande acumulador de objetos. Ele tem para ter sem nenhuma finalidade. É só para ter. Você lê esse livro? Você quer? Não, é só para ler. Porque eu gosto, eu sou um acumulador de coisas da igreja. Isso é avareza espiritual. Segundo o santo, né? Uma outra coisa relacionada à avareza seria excesso de leitura. Excesso de leitura. Então, passar, por exemplo, a pessoa, quando ela se converte, ou quando ela está descobrindo esse meio religioso, ela se dá conta de que ela não sabe nada, então ela vai passar a tentar repor todo esse tempo, todo esse momento que ela ficou sem ler, ela vai passar a ler muito, né? Então, passar ali 5 horas lendo, 6 horas lendo. Então, isso também se enquadra na avareza. Tá? Muito tempo dedicado à leitura. Claro que isso aqui seria de um modo um pouquinho mais excessivo. Tá? Geralmente, um tempo razoável de leitura seria até 2 horas. Tá? Até 2 horas. Mas, por exemplo, a ordem beneditina, por exemplo, não tem muito essa, por exemplo, leitura corrente é uma coisa e Lexio Divina, que é a leitura orante da Bíblia, é outra. Então, ela pode ultrapassar até 3 horas, dependendo da regra e da espiritualidade. Né? No Carmelo, geralmente é 2 horas. Eu estava no Carmelo que era bem generoso com leitura. Então, no horário que as irmãs descansam, depois do almoço, horário da sesta, eu não conseguia dormir. Então, eu pedia licença para ficar lendo. Então, por isso eu conseguia 3 horas de leitura. Mas, geralmente, 2 horas é um tempo bom, dá para você ler bastante, dá para ler bastante livros. E depois tem que seguir a vida, né? Não pode ficar também ler muito e rezar pouco, ler muito e trabalhar pouco, né? Então, a alma está desequilibrada. Ela está no princípio, ela está desequilibrada, então ela, vou ler aqui 10 horas,
fiquei os longos 18 anos da minha vida sem ler nada da igreja, agora ele só quer ler coisa da igreja e ler muito. Então também não é interessante, tem que ter equilíbrio entre uma coisa ou outra, senão ele lê muito e pratica pouco. Então isso também tem que passar pela purificação, não é uma imperfeição. Como coloquei, se for religioso, né, você pode usar de todo o tempo de leitura que a regra permite. Tá? Mas quando você começa a ultrapassar o período da regra, aí já está entrando na varia espiritual. Entendeu? A regra permite até 2h30, mas eu quero ler 4. Né? Então, aí você começa a burlar outras coisas para poder ler, então isso também não é interessante. Tá? Coloquei como exemplo Santa Teresa, Santa Gertrude, Santa Edelgarda, Santa Teresa Benedita liam muito, né? Então pode ser que seja também um período nos primeiros anos que está conhecendo muita coisa, então ela dedica mais tempo, mas evitar exageros. Na questão de você ter muitos objetos de piedade, né, tem uma atualização. Recebi uma formação também de uns padres, inclusive um deles é da ordem do meu atual diretor. As coisas que devemos usar, que devemos ter, devem ser austeras, estéticas e funcionais. Então, isso já sai um pouco do que São João da Cruz diz, de você ficar pegando qualquer porcaria por aí, fazer um objeto de piedade, tá? Acho que isso não é interessante hoje, tá? Pega ali o osso do peixe e faz um terço de qualquer jeito. Não, tá? Não. Eu acho bem não, isso aí, tá? Antes você pegar um terço de pano, né? Agora tá voltando à moda, esses tercinhos de nó, entendeu? É mais interessante. Mas eu não gosto muito da ideia de você pegar sobras e fazer disso coisas, objetos de piedade. Eu tô aqui comendo uma melancia e cospe os caroços tudo. Que bom, vou aproveitar esses carocinhos aqui e fazer um terço. Não. Acho que coisas assim da igreja, de piedade, não se faz com sobra, se faz com o resto. Né? Você pode até, de repente, fazer coisas mais neutras. Você fazer com coisa reciclada, uma moldura de um quadro, né? Colocar ali. Mas não acho interessante terços, sabe? Essas coisas eu não acho bom. Uma outra coisa que devemos entrar em conta com os objetos espirituais, objetos de piedade, levar em conta a sustentabilidade, né? Então, por exemplo, aquele tercinho de plástico, né? Aquela coisinha toda, ele arrebenta, e quando arrebenta não tem como arrumar, você arruma outro tercinho de plástico. Então, de repente, preferir materiais mais sustentáveis, que podem colaborar um pouco com o meio ambiente. Não precisa ser o certinho do naturalista, não sei o que, mas assim, alguma coisinha você pode colaborar. Por exemplo, claro que 10 católicos terem um tercinho de plástico vai mudar alguma coisa no mundo? Não vai. Mas agora, 2 bilhões de católicos usando terços de plástico, vai sim dar alguma alteração. Então, procurar, sim, materiais sustentáveis, cristais naturais, ou se você quer algo de mais pobreza, pode ser um tercinho de barbante, uma coisa assim que é mais fácil de se aproveitar, de reciclar e desintegrar do que cristais feitos de plástico. Né? Então, a gente procurar também ser acumulador de coisas não é muito bom. Apesar de que a verdade é que conventos acumulam bastante também, talvez porque ganhem muito, tá? Mas conventos, de um modo geral, tem bastante objetos de piedade, tá? Aquela coisa de você ter um terço só. Aí o que acontece? Você deixou o seu terço não sei aonde, e vai estar... Claro, na vida eremítica nem tanto, que você não está num lugar tão grande, mas num convento. Aí sobe 2 lances de escada para trás do terço. Então, assim, melhor ter um terço no coro, um terço na oficina, um terço na cela, um terço... Melhor você ter um no bolso, do que você perder tempo.
Os antigos, eu via que não tinha muito essa preocupação com o fator tempo. Você perde um tempo enorme atrás da única coisa que você tem, da única agulha que você tem, e passa o dia inteiro atrás da agulha, porque é a única que tem, só tem uma agulha. Melhor ter uma caixinha de agulha. Perdeu uma agulha, mas você não perdeu um dia inteiro de trabalho atrás de uma agulha. Entendeu? Então, fator tempo, economizar tempo e ter gestão de tempo entra também na pobreza, que era uma coisa que os antigos não tinham muito em conta. Os antigos desperdiçavam um tempo enorme para tudo. Como a sociedade não era prática, então eles não viam problema em desperdiçar uma tonelada de tempo para coisas inúteis. Então, por exemplo, eu tenho só uma agulha e perdi aquela agulha, era edificante você passar o dia inteiro atrás daquela agulha, porque, pobrezinho, ele está vivendo a pobreza, ele só tem uma agulha. Né? Hoje é um pouco mais versão de ver as coisas com mais inteligência. Tá? Também você ter uma coisa de qualidade, ou coisas de qualidade, é melhor do que você ter coisas de péssima qualidade, que vai viver no concerto, que vai viver... sabe, aí tudo fica parado, que aquele tá no concerto, aquele ali não tem jeito, e volta, aí dá um pouquinho, quebra de novo e vai pro concerto. Então, melhor ter coisas boas que vão trazer bons resultados ao longo prazo e te poupar tempo. O tempo que você tá o dia inteiro correndo atrás de uma única agulha, você podia estar rezando, você podia estar trabalhando, você podia estar lendo, entendeu? Mas não, tem que ficar atrás, entendeu? Tempo que você fica remendando um hábito surrado, entendeu? Ali, entendeu? Poderia estar fazendo coisas mais interessantes. Então, pobreza também é questão do fator tempo. Poupar tempo. Não há problema nenhum em você ter várias coisas desde que você as use, desde que tenha finalidade. Mas agora, se você não usa... Né? Se fica só ali porque você acha bonitinho, sim, fica uma coisa que não faz sentido. Por isso que as coisas devem ser austeras, estéticas e funcionais. Austeras no sentido de que você não precisa andar com a mão cheia de diamantes, de ouro, de platinas e de coisas assim. Você pode ter uma boa joia? Pode, uma, duas, uma pessoa que não é religiosa, vamos supor. Pode até ter uma ou duas joias. Mas será que você precisa de anéis cheios de diamantes em todos os dedos? Não precisa. Pode ter um ou dois carros? Pode ter. Mas será que você precisa de uma frota de 30 carros de luxo? Entendeu? Então, a questão é aí. Você precisa de um carro que te leve ao ponto A ao ponto B, um bom carro, ou você precisa de uma Ferrari? Então, saber encontrar o equilíbrio de todas essas coisas. Você pode ter as coisas desde que você as use. Você pode ter muitos livros desde que você os leia. Você pode ter muitos cadernos desde que você escreva. Mas agora ficar só no acúmulo de coisas e junta e não usa, é uma coisa que não é nem para você, nem para o próximo. Tá? Então, isso não é interessante. O trabalho da pobreza interior, ele já vem de uma outra coisa. Segundo São João da Cruz, se a pessoa fica muito juntando ali os seus bibelôs, as suas coisinhas, ela não tem tempo para exercitar o seu interior. Talvez porque ficar muito distraída com coisas. Mas a pobreza interior, vamos dizer assim, quando ele fala o virtuoso que está nessa parte da avareza interior, como ele faz? O virtuoso, ele foca no seu despojamento interior, tá? No sentido de o menos é mais. Menos devoções, menos tonelada de gente para seguir, menos... Claro, você pode seguir até alguns, né? Não precisa ser 300, 500 religiosos, né? Vai acabar que você não... Vai ser um conteúdo que você não vai conseguir consumir, né? Então, segue alguns, segue aqueles que estão te ajudando mais, que está, não sei o que, não tem problema. Focar no despojamento interior, tá? E a virtude do abandono a Deus e a vontade de Deus. Tá? Isso aqui são pilares assim, muito importantes da pobreza interior. O pobre interior está nas mãos de Deus. Ele respeita o tempo de Deus. Ele respeita a vontade de Deus. Ele respeita o processo. Entendeu? Ele está focado
naquilo, entendeu? Ele lê aquilo ali, ele acredita, ele não questiona muito, ele, entendeu? Vou colocar em prática isso aqui, isso é pobreza interior, entendeu? Ele não complica, sabe, as coisas. Então, o virtuoso, ele fica focado nisso, tá? E não muito externo e pouco interno, né? Ele é mais interno e pouco externo, tá? Mas apesar de que isso depende do seu estado, depende da sua vocação, depende das suas condições financeiras, depende do grau de perfeição do voto que você professou. Uma pobreza franciscana não é igual a uma pobreza beneditina, entendeu? É um grau de perfeição de pobreza diferente. Fora de outros que fizeram outros votos de perfeição e não fizeram voto de pobreza, ou que fizeram um outro tipo de entrega, vamos dizer assim, de oblação a Deus diferente. Enfim, isso vai depender da espiritualidade, da regra e do que está consignado aí no seu modo de vida. Bom, meus amores, é isso. O vídeo ficou até longo, mas vamos então depois dando continuidade aos outros vícios, tá? Que eu acho que esses aqui são o que se vê mais, então vou explorar mais. Os outros talvez eu vá dar um apanhado maior, acho que não tem tanto assim, tá? Mas aí vocês ficam aguardando aí as próximas canções de São João da Cruz. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.